Se você quer aprender a montar o seu computador em casa para não precisar levar para nenhum técnico ou nenhuma outra pessoa conhecida ou algo do tipo, fica nesse vídeo até o final que eu vou estar te mostrando passo a passo de como tá fazendo isso da maneira correta. O PC que a gente vai estar montando é da plataforma AMD, é um Ryzen, e a gente vai precisar apenas disso daqui para poder montar. Fechou? E aí pessoal, tudo bem? Como vai? Eu sou o Carlos e caso você não me conheça, eu sou aqui do canal HE Informática e hoje venho trazer para vocês a montagem disso daqui, ó. Isso. E isso. Então pessoal, esse kit aqui foi um kit que o cliente acabou escolhendo. Ele passou as informações pra gente do que ele gostaria de fazer, O que ele pretendia para o futuro, qual o orçamento que ele tinha e etc. E aí com isso, com base nas informações que ele passou, no orçamento e tudo mais, a gente montou um computador aqui para ele com muita possibilidade, né? Já é muito bom, mas com muita possibilidade também de upgrade, certo? Agora a gente vai estar fazendo a abertura das peças, dar uma olhada para ver se está tudo correto, porque eu nem olhei ainda. A única coisa que chegou em dias diferentes foi a fonte, que é essa daqui que eu estou abrindo primeiro. O resto chegou tudo junto, que foi hoje. A fonte a gente pegou na Terabyte, pegou essa fonte, a gente pegou essa fonte dessa marca. Essa fonte aqui, dessa marca. A gente vai estar testando ela, é uma fonte de... É uma fonte 80 Plus bronze e que tem 750 watts de potência. Pelo menos é isso que ela fala, né? Garantia de 1 ano, bivolt automático, sistema de refrigeração inteligente. E vamos testar aí pra ver se é uma fonte boa, né? Ó, 750 watts. Vamos estar abrindo isso daqui, porque já tá aqui. A gente vai fazer a montagem aqui na mesa da cozinha, porque literalmente fica melhor para poder gravar aqui, para poder posicionar a câmera e poder gravar. Eu vou estar colocando também a GoPro aqui na cabeça para vocês acompanhar a montagem melhor. E o vídeo vai ficar em qualidade diferente, porque eu estou usando câmeras diferentes, celulares diferentes, etc. Mas em questão de conteúdo, eu acredito que vai sair muito bom. Bom, vamos lá. Essa aqui é a caixa mais importante, vamos dizer assim. O processador escolhido para essa configuração foi um Ryzen 7 5700G, né? Com placa de vídeo integrada já, né? Que legal. As memórias RAM a gente pegou da XPG de 16 GB cada pen, DDR4 com 3200 MHz de frequência. uma memória RAM muito boa, carinha um pouco. Eu não aconselhei o cliente a pegar essa daqui, eu tinha escolhido outra mais barata com a mesma frequência, mas ele queria o tal do RGB. A gente sabe que RGB é muito mais FPS, né? E vou estar mostrando aqui. O SSD escolhido é um da Adata Legend 860 de 500 GB. 500 zerado, né? Sem aquele, é 512, não, 480 também não, é 500 zerado. A gente tinha escolhido um outro SSD da Adata, inclusive. Olha o SSD aí, galera. Não sei se ficou legal pra vocês. E olha o SSD aqui também. E agora uma parte muito importante, né? Placa-mãe B550 Aorus Elite. É isso mesmo, B550 Aorus Elite, uma placa-mãe excelente, muito top de linha mesmo. Eu tinha escolhido uma B450 Game da... acho que eu não vou lembrar a marca agora, mas eu tinha era uma B450 Game muito top também. Eu não vou lembrar o nome agora, provavelmente eu vou estar deixando aí pra vocês o print. Bom, rapaziada, era dessa placa que eu tava falando. Uma B450 Game da Gigabyte, muito top. Olha só a construção dessa placa, mano. Slot blindado, pô, top de linha, não tem nem o que questionar. Tava até mais barato na época, tava bem mais, acho que bem mais em conta do que isso aqui. E era essa a placa que eu tinha escolhido aqui pro cliente. E a gente acabou mudando ali na hora que eu fui mostrando as coisas pra ele. E ele acabou optando por essa placa aqui, por essa placa-mãe. A gente sabe que é uma placa-mãe muito mais
top que é a B450, né? E que bom que ele optou por isso. Lembrando que assim, Ele me pediu para fazer fazer a configuração, até um certo limite de preço, passando no final quanto que deu tudo isso daqui, mas ele me pediu até um certo limite de e aí eu fiz abaixo. preço que ele me passou um pouquinho, acho que uns R$300 mais ou menos abaixo. E aí conforme eu fui mostrando as peças para ele, fui explicando para ele O que o que essa peça fazia, o que essa outra fazia, qual a possibilidade dessa, qual a possibilidade da outra, ele foi falando para mim as alterações que ele queria fazer, por exemplo, a memória RAM. que mais que ele alterou aqui? Eu acredito que foi só a memória RAM. Eu também dei a opção para ele de pegar um SSD SATA, a entrada SATA normal, para poder colocar mais giga, né, e baratear, ou pegar o mesmo tanto de armazenamento e baratear do mesmo jeito, mas ele quis ficar com esse. Processador eu também dei outro. Outras opções, mas essa daqui foi a que a gente escolheu junto. E ele acabou mudando a memória RAM e a placa-mãe. Só que essa placa-mãe eu inclusive dei de opção para ele também. Caso ele quisesse. Vamos abrir aqui a bichona, muito linda. Nossa, olha que isso. Vou mostrar a caixa para vocês. A caixa já é muito linda. Essa caixa, malandro. As informação. Cara, isso aqui é a nata do Ryzen, né? Muito braba. Olha essa caixa aqui e as informações aqui. Certo? Olha que belezura. Slot blindado, 4 slots de memória RAM, resfriamento, pra cacete. Essa aqui é a nata da nata. E agora, esse aqui é bravo, hein? Olha o gabinete. Isso aqui foi escolha pessoal, tá, galera? Isso aqui não foi eu, não. Ele me deu o tipo de gabinete que ele queria e eu fiz uma seleção de gabinete pra ele poder escolher. Vocês já estão vendo o nome aí, né? CV300 Black. É um gabinete estilo aquário. Muito lindo. Aqui era pra ser mais fácil, ó. O CV300 Black, gabinete estilo aquário. E aí, vocês devem talvez estar se perguntando, Carlos, e as fãs? Cadê as fãs desse gabinete? Então, no momento, a gente vai ficar sem cliente, novamente. Mas ele falou que assim que tiver uma melhora, né, que tiver uma condição, que juntar um dinheiro, ele vai colocar as fãs e também uma placa de vídeo, porque essa é a configuração inteira dele. A gente não tem water cooler, a gente não tem nada do tipo. É só a placa-mãe, o processador, fonte, as memórias e o SSD e o gabinete, né? A gente não tem fãs Para dar mais FPS, por conta do RGB, óbvio. e nem tem também uma placa de vídeo aqui, porque o processador já tem placa de vídeo integrada. Não que não possa colocar uma placa de vídeo, você pode colocar uma placa de vídeo, mas por enquanto vai ser isso. Depois ele vai fazer um upgrade, vai colocar uma placa de vídeo e as fãs aqui, e a gente vai estar instalando e mostrando aqui no canal, obviamente, vendo como que tá aí o computador. Mas esse é muito top, ó. Primeiro detalhe, que a maioria hoje em dia vem, né? Uma redinha aqui para proteger do pó, eu esqueci o nome disso daqui, magnética. Embaixo também tem para proteger do pó. Aqui provavelmente é manual e parafusos pra gente usar. Não sei se tem marca-gato, mas se não tiver não tem problema, eu tenho. Desse lado a gente tem um espaço para colocar a fonte. Para colocar os armazenamentos aqui também. E aí o gabinete, ele fica bem limpo aqui na frente, né? Não é aquele gabinete totalmente sem nada dentro, igual tem alguns gabinetes aquário que é. Esse daqui tem uma Repartição ali no fundo para esconder meio que as coisas e não deixar muita parede. deixar literalmente essa parte aqui pra belezura que é o computador, que são a placa-mãe, a placa de vídeo e se fosse colocar um water cooler aqui. Mais pra frente também ele disse que ia colocar um water cooler, mas o cooler que tem ali vai dar conta de refrigerar isso aqui, né? Não tem O porquê ele gastar sem ter o que gastar agora. Vamos pra montagem, eu vou estar colocando a GoPro no corpo. Esse daqui a gente vai colocar depois, obviamente. Então, vamos para a montagem daqui primeiro. Bom, rapaziada, como vocês podem ver agora, Eu estou GoProsado, ou seja, lá ele. meu Deus do céu. Enfim, vamos começar aqui pela montagem da placa-mãe com o processador. E também, óbvio que a gente vai montar as outras coisas, mas vamos começar por aqui. Mano, muito linda essa placa-mãe. Ela vem aqui com um cabo SATA. Vem com um colantezinho da Horus, muito lindo. Caso você queira Colocar no gabinete. Vem com o manual. Manual de Você instalação. vai estar usando a caixa da própria placa-mãe para poder fazer essa instalação. Vamos lá, né? Vou estar tirando ela desse plástico que vem. E é um plástico anti-estático. Olha que coisa linda essa placa. Olha só que coisa linda. Esta placa-mãe. Olha só, rapaziada. Que linda, velho. É um box
do processador, né? O processador escolhido, como eu disse, foi o Ryzen 7 5700G. Ryzen 7 5700G. Como eu tinha comentado com vocês, a gente vai estar usando o próprio cooler que vem para poder resfriar ele. Também vem aqui com um selinho. Olha só que lindo. Flex aqui, aí. Manuel. Ué, aqui. Olha que legal, ele vem no... Ah não, é só um plastiquinho na parte de cima. Esse coolerzinho novo da AMD, ele acabou mudando as pás. Como eu posso explicar isso? Só se tivesse um outro cooler aqui para poder demonstrar. Mas essa partezinha aqui que gira da fan, ela tá mais para dentro, mais perto aqui do... Ele está mais perto do dissipador. Esse é o cooler novo, que é o que eu vou montar a CPU ali para vocês. E esse é o cooler antigo. Basicamente, a diferença entre os dois é a profundidade das pás, a quantidade das pás e também a do dissipador. A do dissipador do novo é um pouquinho menor, proporcionando assim mais ventilação para chegar ali perto do processador. Vocês acreditam que isso daqui só é o necessário para poder resfriar aquilo ali? Não precisa de water cooler e etc. Pasta térmica aplicada, ó. Mas a gente vai aplicar lá também. Até onde eu sei, esses coolers, eles vêm com um plastiquinho aqui. Esse não veio, ó. Ele já vem com pasta térmica aplicada. Muito cuidado nessa hora. A gente sabe que os pinos aqui se entortarem. Fudeu. Para você tá fazendo a instalação desse processador aqui, você vai ter que procurar a setinha que tem nele aqui. Tá vendo que aqui tem uma seta? Você vai ter que procurar uma seta aqui também, que no caso fica desse lado aqui. Tá vendo que tem essa setinha aqui, ó? A câmera talvez pegue melhor. Ó, nessa parte de cima aqui, tá vendo que tem uma setinha ali? Tipo, entrando aqui nos pinos. Com muito cuidado, paciência. Não joga o processador. Você vai colocar e vai abaixar a trava aqui. Baixou a trava, não precisa forçar mais nada. Ah, inclusive aqui ele vem com dois colantezinhos. Vem com da AMD Radeon, que é da placa de vídeo, e AMD Ryzen, que é do processador. Mesmo vindo com pasta térmica aplicada, eu ainda assim vou fazer um xizinho aqui e vou colocar mais pasta térmica. Eu peguei uma espátula aqui e a minha pasta térmica e vou estar aplicando ela aqui em X. A gente vai aplicar em X e vai espalhar por todo o processador, criando uma camada fina de pasta. Que você já aplicou aqui, você pode deixar dessa forma, não tem problema, mas eu gosto de passar por todo o processador. Toma cuidado, né? Para não abusar toda a placa-mãe. Ó, tá vendo? Formou uma camada bem fina. Ah, e detalhe, você não precisa estar deixando assim uniforme. Novamente, pode aplicar em X e finalizar desse jeito. Mas eu gosto de deixar assim. Bom, coolerzinho para aplicar. A gente olha aonde está o cabo. Pra gente poder estar deixando ele levemente esticado, para poder esconder ele aqui nessa parte. Essa partezinha dele, ele tem umas beiradinhas aqui, ó, que você pode estar passando o cabo, tá vendo? Daí você instala ele pro cabo ficar um pouquinho esticado. Aqui na placa-mãe, ela já vem com os parafusos aqui para você colocar os adaptadores. Caso você vá colocar o water cooler box e por aí vai. A gente vai colocar um cooler, mas o cooler da própria AMD não necessita disso daqui. Então, só dá uma apertadinha. Sempre que for apertar essas coisas assim de 4 parafusos e etc, você aperta elas em X. Isso aqui já é o suficiente. Se você tiver com dúvida, você dá uma olhada aqui, ó, para ver se a ponta dos parafusos passou. Agora a gente vai estar fazendo a instalação do SSD. Tá? Vamos fazer o unboxing dele. Aqui é o SSD em si e aqui a parte de acabamento e resfriamento também. Refrigeramento. O detalhe é que ele vem sem o parafuso, né? Mas aqui na placa-mãe já tem, então... Agora a gente vem aqui com acabamento e também com refrigeramento. Podia até ter colocado antes, é que eu achei que ia cobrir ali o parafuso. E aí por isso que eu não coloquei. Só como tá ficando nossa queridíssima placa-mãe. Agora, hora boa também, hein? Dá uma olhada aqui nessa queridíssima memória. Olha só, hein? Pelo que eu tô entendendo, é o A2 e o B2 fazer dual channel. Eu ilustrei na imagem para vocês, basicamente tá marcado em vermelho. Pronto, achou uma. Vamos lá. Lembrando que ela tem LED, vai pegar aí muito mais FPS, conta do LED.
Lembrando que aqui é o seguinte, a gente só iria usar esse SATA caso a gente vá expandir memória ou a gente fosse usar um SSD SATA. Mas como aqui é um NVMe Legend 860, a gente não vai precisar desse cabo e vai estar devolvendo aqui para a placa-mãe. Agora a gente vai montar o gabinete. Aqui está o queridíssimo. A gente vai estar tirando aqui a lateral, tudo isso com a nossa queridíssima chave de fenda. Eu recomendo você colocar essa lateral em algum lugar que não seja perigoso, meu amigo. Cara, isso aqui é um defeito, tá? Isso aqui é uma reclamação que eu faço para as marcas. Como você deixa um vidro assim, que pode bater diretamente? Imagina se estivesse no chão, tinha destroçado. Isso aqui é vidro, tá? Vidro temperado. Aquele bagulhinho de porta que eu esqueci o nome, pra você possa tirar, tá ligado? Ou faz um engatezinho pra você tirar. Aí eles deixam rente aqui e ainda com borracha. E isso acaba vedando. Aí na hora que você vai tirar, ela sai de vez. Ela veio aqui com o manual, certificado de garantia. Veio também com os parafusos e com enforca-gatos bem pequenos. Tá virando ele e tirando o outro lado. Os plásticos eu vou estar deixando pro cliente ter a satisfação de tirar, né? Compartimento aqui para você pôr os armazenamentos. Como na maioria dos casos hoje em dia a gente está usando SSD, então o armazenamento aqui ele veio bem pequeno. Ou senão a gente vai estar usando aqueles HD menorzinho, mais qualidade. Mas tem bastante espaço também para você adaptar bastante coisa. Aqui vem com os espaços para pôr as fãs na laterais aqui. Legalzinho aqui para você poder organizar os cabos, passar ele. Vamos fazer a unboxing da nossa fonte. A gente tentou encaixar uma fonte modular no orçamento, porém acabou ficando muito caro. Lembrando que na instalação da fonte vai de gabinete a gabinete, tá? Tem gabinete que é assim lateralizado, tem gabinete que a maioria vai ser deitado, tem gabinete que é junto com as peças, tem gabinete que tem um compartimento separado somente para a fonte. Isso é individual. E na fonte você vai precisar de 4 parafusos, que provavelmente vai vir no seu gabinete desta forma aqui. Parece todos iguais, mas não é, tá? Vamos pro outro lado. Lembrando que essa placa-mãe ela já tem espelho, então você não precisa se preocupar com o espelho da placa-mãe. A placa-mãe ela vem com esses adaptadores aqui para você tá aumentando conforme a sua placa-mãe. Tá vendo que ela tem mais furos aqui? Normalmente seria esses 4 furos aqui, esse e esse. Encaixa o espelho aqui na saída do gabinete. Agora você vai estar usando esses parafusos redondinhos, tá vendo? O outro era quadradinho, que é o para fonte. Esse aqui ele é redondinho e tem tipo uma arruela neles, que é para segurar a placa-mãe corretamente. Ó. É muito importante você colocar os parafusos aqui desse lado. Aqui é onde pode ir sua futura ou sua placa de vídeo. E aí você vai ficar tirando, colocando a placa de vídeo, não sei o que, testando isso e aquilo. E a placa vai ficar balançando se você não colocar os parafusos. Não coloque os parafusos. Não coloque apenas 3 parafusos e já vai na ansiedade de testar. Tá fazendo? Faz direito. Aqui vamos aproveitar para pôr os cabos, as alimentações. E aí a alimentação da parte de cima a gente coloca aqui por cima. Basicamente são 2 cabos de alimentação. Todo e qualquer papel que tiver ali dentro, faça o favor de tirar, porque senão depois vai ficar com cheiro de queimado aí. Alguns até pega fogo. Agora a gente vai estar fazendo a ligação. Eu vou estar passando esse cabo aqui individual, porque ele fica bem aqui. Esse cabinho azul aqui, da pontinha azul, ele fica no slotzinho preto aqui. O restante são cabos de áudio, USB e provavelmente para ligar ele. A gente tem um cabo de áudio bem nessa partezinha aqui do gabinete. Tá encaixando o áudio aqui. E agora, tão temido cabo HD, HD LED, Power, Reset, por aí vai. Ele já vem montado, olha que legal. Ele já vem todo montado e ali na placa-mãe já tá no jeito também. Não precisa ficar adivinhando onde que é cada coisa. O que custava desde sempre vinha assim. O que custava desde sempre vinha assim. E era só trabalho. Ó como ficou a montagem. Bem limpa. Aqui na parte traseira vai ficar assim os cabos, ó. Eu joguei o restante dos cabos que
a gente não tá usando SATA e etc, etc. Alimentação de SATA, né? Aqui pra dentro da onde tem um espaço pra gente pôr SSD. Coloquei aqui aquele arame, sabe, que gruda aqui pra não colocar em forca-gato, porque futuramente a gente vai mexer. Mas esse daqui dá pra gente colocar em forca-gato. Usar os enforca-gato aqui que veio nela e a gente prende eles aqui nessa lateralzinha. Agora a gente vai fechar essa parte traseira, que nem precisa se apertar com a chave de fenda isso daqui. Caso você queira, beleza. E agora vamos fechar essa parte perigosa aqui. Encaixar ele aqui. Deitado é bem melhor, mas para tirar é ruim. Pronto. Gabinete montado. Só isso daqui. Precisa de mais nada. Agora a gente vai estar fazendo a instalação do Windows. Bom, tá aí a primeira ligada. Memórias lá no jeito. Realmente fica muito bonito, tá? Com essas memórias. Pode ver que a placa tem praticamente nada de RGB. Tô aqui fazendo a instalação do Windows, quase finalizando o PC. E gostaria de estar mostrando pra vocês como que ficou aqui. Ele tá abertinho aqui, porque eu ainda vou fazer o teste da fonte. Que eu tô ligando ele com minha fonte do meu computador. Mas gostaria de estar mostrando aqui pra vocês, ó, como que ficou. A alimentação na parte de cima aqui, 12 volts. A alimentação principal da placa-mãe, as memórias RAM, o coolerzinho aí funcionando legal, o cabozinho aqui ficou bem curtinho, legalzinho. E aqui as alimentações embaixo, que eu acho que lá na mesa talvez não deu para mostrar direito. Alimentação de áudio, alimentação USB, USB 3.0 e a alimentação de liga, desliga. Ele tem suporte para mais fan, caso você queira colocar mais fan tipo essa daqui, com RGB fixo, ou então caso você queira colocar aquele com RGB controlável, essa alimentação aqui 12 volts. E aí você vai ligar nessa parte ou nessa parte daqui que também tem, ó, RGB 12 volts. Aqui são as fases de alimentação da placa-mãe ou do processador, não tenho certeza. Aqui ficou o SSD, aqui tem espaço para mais um SSD, tá vendo? Aqui é um SSD, aqui é outro SSD e aqui seria para colocar a placa de vídeo. Legal, aqui tem mais espaço para uma fan, caso você queira colocar. Basicamente é isso. Os SATAs, são 4 SATAs, bem legal. O desenho ficou assim, olha que maneiro. Esse blusinho aqui da Mensa. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, seu gostei, seu comentário, caso tenha alguma crítica construtiva ou caso tenha alguma dúvida também, pode estar deixando aí nos comentários, fechou? Eu vou estar fazendo o teste desse computador aqui também, vou estar fazendo 3 tipos de teste com ele, então se você quiser acompanhar, já corre aí no canal, dá uma olhada se já saiu os vídeos, caso não saiu ainda, comenta aí para poder sair logo, beleza? É nóis, fica com Deus, até uma próxima, valeu e falou!